Seja bem-vindo a mais uma live em formato de bate-papo. Obrigado para quem está aqui comigo. Eu quero muito contribuir para que você tenha uma lavanderia de sucesso. Tudo bom, César? E para quem vai estar no YouTube vendo esse vídeo, eu te informo que essa é uma live diretamente feita pelo Zoom, todas as terças-feiras às 15 horas. Então, se você quer participar comigo ao vivo, aqui no Zoom, o link ele vai estar na descrição do vídeo. Basta fazer a inscrição para entrar no grupo de WhatsApp, que é por lá que eu vou estar encaminhando aí o link aqui do Zoom. Qual a ideia, né? Eu vou discorrer aqui sobre um assunto hoje que vai ser sobre franquia ou operação própria, né? O que fazer nesse momento do jogo para esse modelo de negócio. Eu não vou, de maneira nenhuma, bater em franquia, bem pelo contrário. Eu acho que franquia tem o seu papel, né? Fez o seu papel e tem um papel muito importante em muitos outros segmentos. Eu sou um franqueado numa operação que é a Bi Delivery, que é o escritório aqui é basicamente temático da Bi ainda. É, Mas a gente vai transcorrer um pouquinho sobre essas duas realidades para esse modelo de negócio. E bom, eu sou Ângelo Malarim e aqui nesse canal eu transformo empreendedores em proprietários de negócios lucrativos. O nosso foco, né, atual é lavanderia de atendimento, por enquanto, porque de fato é um negócio que está em ascensão e tem um resultado muito bacana, muito absurdo, assim, do meu ponto de vista. Além, óbvio, de te dar uma liberdade de tempo, inclusive para quem quer conciliar esse negócio com outras rendas, ou um servidor público, ou até mesmo CLT, consegue tranquilamente conciliar. E no bate-papo passado, inclusive o vídeo ele já está postado no canal. A gente conversou sobre como uma lavanderia pode rodar sem funcionários realmente, se realmente ela roda sem funcionários, como é que funciona isso, né? E nela eu trouxe aí um pouco de clareza do momento do jogo que a gente está vivendo. E em que momento um funcionário ele vai ser viável para uma lavanderia de atendimento. E o objetivo desse bate-papo de hoje, dessa live de hoje, é trazer uma clareza sobre como montar uma operação própria ou uma franquia. Qual a diferença entre essas duas situações e o que que vai abranger de serviço entre uma e outra, para que você tome uma decisão assertiva relacionada a esse modelo de negócio que é a lavanderia de atendimento. Além de que a gente vai tentar desmistificar aí algumas vantagens que as franquias vendem, né, para uma lavanderia de atendimento, mostrando que é super possível abrir uma lavanderia muito lucrativa sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de dependência, vamos dizer assim, né? E ó, no grupo onde eu encaminho o link dessa live para participar aqui comigo, desse bate-papo, eu abri lá esse grupo e teve algumas questões a respeito de franquia, de algumas pessoas que estão pensando em abrir uma lavanderia e pensando em abrir uma franquia e tudo mais. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo extra aqui sobre esse ponto. É por isso que é bacana o grupo, que daí a gente entende realmente o que está rolando lá, qual é a dor e tudo mais, né? Então, talvez você já tenha pesquisado sobre franquias de lavanderia e deve estar pensando que provavelmente ela seja um caminho mais fácil. E, cara, calma, calma, porque às vezes só parece ser o mais fácil. De novo, para esse modelo de negócio, para esse momento do jogo. Se tiverem perguntas, pode ir colocando no chat lá no final, daí eu abro só para perguntas aqui, a gente daí rola um bate-papo em cima disso que eu vou trazer e das possíveis dúvidas que vão surgir. E, cara, por que que as pessoas acham que, que é o caminho mais fácil? Porque, teoricamente, a franquia ela traz uma certa segurança, né? Ela já tem um modelo validado, vamos dizer assim. Só que é muito claro para gente, né? Para as pessoas que já está validado a lavanderia de atendimento. Ela já passou pela fase do abismo, né? Todo negócio ele tem como se fosse um gráfico que chega, um metaverso, por exemplo. O metaverso ele começou, ele iniciou e tem um platô do caminho de qualquer negócio que tem um abismo. Ou ele cai nesse abismo e morre, metaverso, morreu, ou ele supera esse abismo e daí começa a crescer. A lavanderia superou esse abismo. Quando que ela caiu nesse abismo? Há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Quando houve esse movimento de operações de lavanderia de alto atendimento no país, só que não era o time, não era o momento. Então ela caiu nesse abismo. Agora não. Agora ela superou esse abismo e ela está crescendo, 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 crescendo. A ponto de que, por exemplo, na minha cidade hoje,
São 11 lavanderias de atendimento. Eu já. Algumas não vão aguentar. Infelizmente, em algum momento do jogo, em alguns locais, as pessoas simplesmente acham que é só abrir o negócio e não é, né? Enfim, um ponto mal escolhido ou uma situação já um pouco saturada. E algumas operações naturalmente vão começar a fechar. Inclusive, se tu olhar hoje no mercado em geral, assim, algumas operações de franquia, principalmente, muita gente está vendendo a operação. E daí reduz bastante o lucro no negócio como um todo, né? É, Então, entendendo isso, a gente vai ver as vantagens e as armadilhas do modelo de franquia e por que a operação própria pode ser o caminho mais inteligente para esse modelo de negócio em específico nesse momento do jogo. Primeiro ponto, né? Como que funciona uma franquia de lavanderia? O que que um franqueador precisa para ele se tornar um franqueador? Isso é muito importante. Quem pensa em franquia, pense sempre em uma franquia que está homologada a alguma instituição, como a BF, franchise, tem algumas, a 300 franchise, tem algumas instituições sérias nesse modelo. Por quê? Porque ali o franqueador, de novo, por isso que eu estou falando, eu não estou batendo na franquia, né? A franquia, em alguns momentos do jogo, ela é fundamental. Mas para o franqueador ter um selo como esse, ele necessariamente ele precisa comprovar com números, faturamento, ele não pode vender uma inverdade. Então, por isso que é muito importante. E é de fato algo validado. Possivelmente, quando algumas franquias trazem lá, alcance um faturamento de até 360 mil reais no ano, uma lavanderia de autoatendimento e obtém um lucro de 50%. É porque alguma operação desse pessoal atingiu esse número. Então, eles têm essa comprovação e eles conseguem trazer esse número para conseguir vender dessa maneira com o selo de alguma instituição nesse sentido. Então, isso é muito bacana. Agora, para esse modelo de negócio, como a gente já sabe que é validado, nesse momento do jogo, no discorrer aqui, a gente vai conversar a respeito, como, no meu ponto de vista, não faz mais sentido ser franqueado, por ser um negócio local. Beleza? Então, assim, muitas franquias, elas não entregam o que prometem. Isso é um perigo. E isso daí pode acontecer tendo selo ou não tendo selo. Tá? Agora, em relação a faturamento, tem algumas coisas que amarra bem lá para ter a consolidação é, de um selo desses, né? Por exemplo, eles não entregam suporte em muitos casos, tá? Muitos casos. Eu tenho um caso aqui em Tubarão de um pessoal que franqueou e eles estavam apavorados. Conseguiram o nosso contato e tal. Assim, "Ângelo, o que que eu faço?" Na verdade, não foi nem comigo, foi com o meu sócio. O que que eu faço? Porque a minha operação, eu já tô com as máquinas paradas faz 4 meses e eu não consigo botar a rodar por conta da energia do local. Que passou por um crivo lá da franqueadora e simplesmente falaram, essa sala aí dá, suporta, e foi em diante, só que no fim a energia não suportava. Então a pessoa tinha que investir num, num transformador para conseguir fazer rodar a operação dela aqui. Outro caso que aconteceu com uma pessoa daqui de Tubarão, que é franqueado, ele foi uma das primeiras lavanderias aqui na região. Quando ele montou, ele sentiu o resultado, ele, opa, quero botar mais, quero tomar conta da cidade. E chegou nessa franqueadora com uma proposta, não, eu quero abrir mais operações aqui na minha cidade. E na época tinham duas lavanderias só. E a franqueadora, não tem mais oportunidade de espaço na tua cidade como lavanderia de atendimento. E daí depois eu abri a minha, tenho duas aqui na cidade. Daí ele entrou em contato comigo, falou isso, e falou, pô, Ângelo, daí eu fiquei na mão da franquia e tu vê quantas lavanderias tem na cidade hoje, lá atrás eu poderia ter tomado bastante mais espaço. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, quando a gente fala em franquia para esse tipo de modelo de negócio, porque essas coisas acontecem. É que esse modelo de franquia hoje, né, não é igual a um McDonald's, por exemplo, né, que tem lá um processo muito bem definido, tem os produtos específicos do McDonald's, que necessariamente tem uma cadeia, um ecossistema construído para que seja de fato uma franquia, né? O que que a gente vai ter de custo para operar uma franquia? A gente vai ter ali uma taxa de franquia de 15 mil a 30 mil reais, basicamente só para o uso da marca.
E daí eu reforço que, defendendo um pouco a minha opinião, né? Por que que não faz sentido? Cara, é um negócio local, uma marca, ela não vai te trazer um benefício para esse negócio, sendo que todas utilizam basicamente o mesmo produto, mesmo, cara, é home comfort, não adianta, é difícil superar a força da marca Unilever. Então, tu vai estar pagando basicamente pelo uso da marca. E esse uso da marca não vai te trazer um benefício. O cara não vai na lavanderia por ser uma lavanderia franqueada ou não. Ele vai na que estiver mais perto, mais cômodo e que tenha o mínimo, óbvio, de cuidado na operação. Que, infelizmente, muitas franquias nem isso têm. Nem isso cobram e nem isso prestam suporte pro franqueado. É o que eu acho muito errado. Acho que ao ponto de que tu se torna um franqueador de algo. Tu tem que ter uma corresponsabilidade sobre aquele cenário, no sentido de cuidado mesmo da lavanderia como um todo. Cara, eu vou em lavanderias que eu fico apavorado, assim, cara. E de sujeira, de máquina suja, de tudo largado, a pessoa simplesmente bota lá e tchau, entende? Isso prejudica não só a franquia. Prejudica o modelo de negócio como um todo. Às vezes tem gente que vem no Instagram lá e fala, pô, Ângelo, cara, uma nojeira, eu fui na lavanderia assim, nunca mais, não sei o que, não sei o que, esse cara, mas não toma isso como uma verdade. Não é a situação de todas as lavanderias, né? Mas vai queimando um pouco o público por conta de não ter esse cuidado. Então, numa lavanderia também, numa franquia, tu vai ter royalties mensais, tem royalties fixos e royalties em cima de faturamento, de 5%, a 17%, eu já vi casos. Tu vai ter ali uma taxa de propaganda obrigatória. E vai ter uma restrição na expansão. Vai ter um território bem delimitado ali, né? Que é aquele caso que eu contei daquela pessoa que queria abrir mais operações aqui na cidade e no fim, não tem espaço para mais operações aí na tua cidade. E daí depois foi replicando, replicando e ele, pô, poderia eu estar aí tomado conta da cidade inteira naquela época se ele não tivesse amarrado a franquia e se a franquia tivesse uma análise um pouco mais pessoal do local. Inclusive, a minha operação, por exemplo, ela é no bairro universitário. Eu tenho um mercado aqui na região, que fica dentro de um bairro universitário, é do lado de uma faculdade, e lá não tinha lavanderia. E como que esses pessoal dessa franqueadora falou que não tinha espaço para uma franquia, entende? Para uma outra operação de lavanderia. Inclusive a minha é lá, dentro do nosso mercado lá. E, cara, é uma das melhores operações minhas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, né? Aquele conhecimento local, muitas vezes é a gente, é a percepção nossa como empreendedor ali que vai valer mais do que uma ferramenta consultiva. Que às vezes a franquia só joga uma ferramenta consultiva lá de geomarketing, que ela é consultiva, ela não é decisiva, né? E daí toma aquilo por uma verdade. E em muitos casos não é assim. Então a gente precisa ser inteligente, e pensar um pouco sobre isso. Cara, tem uma especificidade única que me faz ser um franqueado dessa operação, né? Se não tem, não vejo sentido. Alguns mitos, né? Sobre o que vendem de franquia, que vai ter o suporte completo e na realidade o suporte ele é padrão, ele nem sempre vai ser eficiente e bem pouco caso que ele é eficiente e ele não tem uma personificação local, né? Ele não consegue entender realmente o que acontece naquela localidade. O mito 2, né? A franquia é mais fácil de dar certo. O sucesso de verdade de uma operação de lavanderia de alto atendimento, ela depende muito mais do ponto e da gestão da lavanderia como um todo. Então, não vai depender daquela marca específica, não vai. Vai ser o que for mais cômodo, quem estiver mais perto, quem estiver melhor posicionado no Google, quem o cliente achar primeiro quando ele sente a dor. Outro mito, né, que a franquia já vem com um marketing forte. O marketing da franquia ele é muito genérico e nem sempre ele vai conversar na cidade. É, De novo, trazendo para grandes marcas, né? Uma Ering, ela consegue conversar com todo mundo algo específico. Agora, tem operações de lavanderia que não vai dar certo ser só tráfego pago, por exemplo. Por quê? Porque o público, o usuário daquela lavanderia que mora naquela região é um público com uma idade mais avançada, então o tráfego pago não vai chegar nesse pessoal. Então, para isso, ele vai precisar de um tráfego local. Então, não dá para depender da operação de franquia quanto a isso. Ela faz lá um post e manda para todo mundo, e todo mundo posta e acha que aquilo vai dar resultado. Cara, não vai. Na nossa operação, a gente tem um vídeo que bateu mais de 200 mil views. A gente fez no time certo, na hora certa e com a nossa comunicação, do jeito certo.
E daí a nossa lavanderia começou a explodir, 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 explodir. Enfim, e só cresce. Esse verão, esse inverno, por exemplo, para vocês terem ideia, hoje é quarta, né? Terça. Sábado e domingo a gente fez 86 ciclos. No sábado, 86 ciclos no domingo. Então, é uma operação que madurou bastante, tem crescido bastante, e a coisa tem fluído por conta de uma comunicação assertiva com esse pessoal. Então, tá entendendo por que que a franquia ela te deixa todo engessado no negócio? E, e não é um negócio exclusivo, assim, né? Por exemplo, no meu ponto de vista, eu sou franqueado da BI, né? Eu sou franqueado de Tubarão, Criciúma, Joinville e Caruaru. São três cidades aqui no sul e uma cidade em Pernambuco. Essa operação a BI Delivery ela é uma franquia de last mile. A gente faz a entrega de última milha, né? A gente conecta a empresa com o entregador de última milha para fazer a entrega. Faz sentido ser franqueado por quê? No meu ponto de vista. Porque a gente consegue capilaridade. Então, com capilaridade, a gente está em 190 cidades pelo país, por exemplo. Eu consigo ter na minha base de empresas, de clientes, de parceiros, na verdade, no nosso caso, que são as empresas, são nossos parceiros, os motoboys são os nossos clientes, né? Eu tenho grandes contas. Eu consigo ter uma drogaria Raia, eu consigo ter uma Pague Menos. Possivelmente vai entrar a Clamed, Farmácia São João, que mais? A Boticário. Por quê? Por conta da capilaridade. Então, nesse sentido, faz sentido ser franqueado, porque ele vai me trazer benefício, ele vai me trazer empresas que, se eu fosse uma empresa local aqui, e tem várias locais aqui que fazem o mesmo serviço que não conseguem entrar nessas grandes lojas. Porque não consegue ter a capilaridade que tem, não consegue ter o mesmo contrato que tem, mesmo acerto de pagamento. Daí sim a gente começa a entender, pô, isso aqui faz sentido eu ser franqueado, porque vai ter escapularidade. Mesma coisa, uma outra franquia que a gente pode usar como exemplo, talvez seja o The Best. O The Best ele tem um produto único. O produto, eu não sei se vocês conhecem, mas o The Best Açaí, que é da região, aqui no sul está muito estourado e começou a ir para outros lugares no país. Por quê? Porque é um produto único. É um sorvete único deles lá, eles conseguem manter um valor baixo, um ticket baixo, uma lucratividade alta, daí sim faz sentido, né? Agora, no modelo de lavanderia de autoatendimento, como não tem essa especificidade assim, e ser um negócio local, ele não vai te trazer nenhum benefício sendo uma franquia, né? É, Agora a gente vai para entender um pouco das vantagens de uma operação própria, né? Sem precisar pagar royalties aí para ninguém. Qual que é a vantagem desse negócio? Além dos contrapontos que a gente já conversou, né? Você escolhe a marca, você escolhe o layout, o nome. Claro que isso tudo tem um custo, e daí muitas vezes está embutido ali naquele custo de taxa de franquia, né? Só que, cara, nem se compara se tu for desenvolver um nome, um layout, cores e tudo mais, com um valor que se paga numa taxa de franquia. Por quê? Porque é um negócio de bairro, tu não precisa investir uma grana nisso. Não precisa se preocupar. O nome, ele não vai ditar se teu negócio vai ter movimento ou não. Não vai ser isso, porque é um negócio local. Vai ser muito mais essa conexão que vai ter com a vizinhança do que qualquer outra coisa do tipo, do que um grande estudo em nome e tudo mais. Uma operação própria ela te dá liberdade total de preço, de fazer promoção ou qualquer estratégia local. Por exemplo, a gente vai implantar nas nossas operações um sistema de pós-venda que a gente está construindo, que a gente vai ter lá dois funis de atendimento, basicamente. Isso tudo automatizado, onde o cliente comprou vai ser integrado com a API e tal, no sistema. O cliente fez a compra na lavanderia, X tempo depois vai mandar mensagem de boas-vindas para aquele cliente e tal, e tal, e tal. E depois ele cai num funil de atendimento, que vai acompanhar o cliente ali durante 30 dias. Durante 30 dias. Vai ter lá aniversário, vai ter mensagem de aniversário também, com cupom de desconto, vai ter a mensagem de aniversário de cliente, a partir do momento que ele completou o cadastro. Tudo isso a gente consegue fazer, tá na nossa mão para a gente operar. Numa franquia já não. Dificilmente ele vai liberar uma API para tu fazer isso. Dificilmente ele vai abrir todo esse poder para tu conseguir trabalhar em cima da tua base de clientes. Então, tu vai ficando amarrado. Tu não vai conseguindo saber como trabalhar com o que tu tem em mão. O lucro numa operação própria é 100% seu, não tem taxa nenhuma. Tu vai ter só os custos fixos ali, tem
numa live que a gente fez falando sobre tudo isso, tá lá no canal do YouTube. É, Na ponta do lápis, assim, quais são os custos fixos de uma lavanderia de autoatendimento. A gente tem uma planilha muito bacana para isso. Tu pode ter numa operação própria um crescimento ilimitado, pode abrir 2, 5, 10 unidades se quiser. Tu vê aquele caso que eu falei, o cara queria abrir mais e aqui não tinha, e daí ele não quis ir para fora também, e daí acabou não abrindo mais unidades. Agora, se, cara, se a operação é tua, se a operação é própria, tu entende que tem mais espaço na tua região, tu vai sair fazendo lavanderia por tudo. E é um negócio que se o cara começa a criar condição assim, não quer parar de fazer mesmo, porque o nível de trabalho é muito baixo com um retorno muito, 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 muito bacana. Tu vai ter uma customização total de marketing de atendimento. Como eu falei, existe marketing para uma faixa etária de idade, marketing para outra faixa etária de idade, um nível de atendimento para uma situação ou para outra, né? Eu ia até dizer que você aprende de verdade a gerenciar um negócio escalável. Porém, nesse quesito, assim, obrigatoriamente, tanto como franquia quanto operação própria, tu vai ter que aprender, porque a franquia ela não vai te dar um suporte sobre isso. Então, se a sua operação ela vai mal ali, ela não é culpa só da franquia. As amarras dela ali, com questão de marketing, localização e tal, pode até ajudar o negócio um pouco mal. Porém, a maior culpa, certeza que vai ser da gestão do início ali, desde a escolha da franquia, da escolha do ponto e até o cuidado com a lavanderia em si. E o que a gente mais vê hoje é lavanderias imundas, assim, ó, imundas, 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 que a galera só coloca e acha que é só colocar o negócio lá. E não é bem assim. Eu defendo muito, cara, que pô, uma hora por dia de trabalho no negócio. E é mesmo. É até menos, na verdade. A gente colocou uma hora porque eventualmente eu tenho que ir lá ficar um tempo a mais para fazer algum tipo de manutenção e tal, mas se eu considerar é menos que isso, de uma hora por dia. É uma limpeza simples na operação. Hoje, as nossas operações, a gente tem pessoas que a gente paga para fazer as limpezas. Tem operação a 200 quilômetros da gente, tem operação a 130 quilômetros de mim, e daí eu tenho outras duas operações aqui em Tubarão. É, E daí a gente tem uma pessoa que faz a limpeza já para a gente não estar precisando estar indo até o local. Mas isso é outro nível, no início, outro processo do jogo, né? Até então era nós mesmos que fazíamos aqui, e claro, nas cidades distantes, daí a gente sempre teve uma pessoa lá. Então, assim, tanto quanto franquia quanto operação própria, ambas tu vai ter risco. Agora, você vai escolher esse risco pagando caro ou não, né? Tendo sócio ou não. É, Por exemplo, hoje tem acesso a conhecimento, né? Tem como acessar pessoas, nós, por exemplo, da LTS, que pode auxiliar em todo o processo de montagem de uma lavanderia de autoatendimento. E assim, como eu falei desde o início, eu não tô batendo em franquia. Eu tiro o chapéu para a franquia. Elas tiveram um papel fundamental, fundamental de verdade, para difundir o mercado de lavanderia no Brasil. Se não fosse a franquia, as franquias, né? Talvez a gente tivesse dificuldade de ter a clientela que a gente tem hoje, porque de fato elas difundiram e colocaram na boca do povo as lavanderias de atendimento. Então elas foram fundamentais. Só que nesse modelo, nesse momento do jogo não faz mais sentido. Quer ver, ó? Se a gente comparar aqui, por exemplo, taxa inicial numa franquia, vou colocar, cara, que seja 15 mil reais. Se a gente considerar um royalties de 7%, pegar uma média aí, para um faturamento de 25 mil, tu vai deixar 1.750 reais mensal numa operação de franquia. Cara, 1.750 vezes 12 dá 21 mil reais por ano. Para esse momento do jogo não faz sentido. Entende? Esse dinheiro pode ficar no teu bolso tranquilamente. Liberdade de decisão. Tu não tem numa franquia, onde tu tem total numa operação própria. Tu consegue ter uma identidade na tua operação. Uma franquia não, a identidade dos caras. Expansão, não consegue. Suporte é extremamente padronizado. Tem algumas operações operações de franquias que oferecem um tipo de suporte, mas ele é extremamente padronizado para aquela operação em geral. Então, o suporte a gente conquista muitos clientes. Hoje, inclusive, deixa eu pegar aqui. Hoje, ó, teve uma cliente, uma operação nossa lá em Camboriú, que reclamou que a nossa máquina, olha, lavei na máquina de vocês e veio com um pouco cheiro na roupa. E foi uns 2 dias depois que a gente fez uns ajustes lá, a gente fez a limpeza da máquina, a gente fez uns ajustes. E quando a gente troca o Celastic, os nossos dosadores têm Celastic. Quando a gente troca o Celastic, o que que acontece? O do amaciante,
ele fica mais espesso, o Celastic. Então vai mais produto. E o do Omo, ele fica mais rígido, então vai menos produto. Quando a gente troca, a gente iguala isso aí, daí a gente mantém a dosagem que a gente tem como padrão. Só que possivelmente essa pessoa tinha ido nos últimos dias ali, quando esse Celastic estava bem espesso, estava indo muito produto. E daí ela teve essa percepção. E daí a gente não, pediu desculpas para ela, explicou o cenário e falou: olha, a gente vai ajustar. Porque daí a gente também tinha feito um ajuste de dosagem. Então tiveram dois cenários. E a gente foi lá, a gente voltou lá, a gente ajustou, a gente deu um cupom de desconto para ela. E hoje ela foi lá na lavanderia e falou: ó, hoje lavei, tô lendo aqui um printzinho do que ela mandou pra gente, né? Hoje lavei minhas cobertas e agora sim ficou maravilhoso. Como sempre, cheiro de roupas limpas, idioma, comfort. Daí falou, só tá tendo poucas máquinas, se tivesse mais estaria tudo sendo usado. Hoje mesmo eu levei três cobertas, mas só consegui lavar duas porque as outras estavam ocupadas e eu tô sempre correndo. Mas muito obrigado por me dar aquele cupom e mostrar pra mim que foi apenas um engano meu e vocês ajustaram o que fosse necessário. Então a gente deu um suporte específico para aquele cliente ali e com certeza ela vai voltar sempre lá. E quando ela tiver qualquer problema, ela não vai hesitar em falar para nós e a gente vai conseguir solucionar para ela da melhor maneira, sem dúvida nenhuma. Então, essas situações fazem diferença para uma operação, né? Além de que uma outra diferença é o lucro líquido final, né? Numa franquia tu vai ter os bem reduzido por conta das taxas, e não estou dizendo que a franquia só faz isso para ganhar dinheiro e tal, não, ela precisa também para suportar tudo que algumas franquias, né, deveriam entregar. Então, assim, a franquia ela pode até parecer o caminho mais fácil, mas no final ela pode sair muito caro e com bem menos retorno. Até porque eu não acho que tu vai montar uma lavanderia hoje e vai querer fechar ela amanhã. Vai ficar anos e anos com ela. Então, se a gente pega aí esses 21 mil por ano, se a gente, poxa, vezes 10 anos, 210 mil que poderia estar no teu bolso e vai estar no bolso da franquia sem uma real clareza para esse momento do jogo. Reforçando, né? Porque eu acho que elas tiveram o papel fundamental delas no início do jogo lá atrás. E foi sensacional. Então eu te convido para ter essa reflexão, né? Se você quer comprar uma marca ou construir um negócio de verdade, cara, vai ser um negócio local. Então essa a realidade para esse cenário. Vai ser um negócio local. Tu vai trabalhar localmente. A tua lavanderia vai ser local. Eu tenho quatro operações. Três são Lava Aqui e uma é Lavi. Mas poderia serem quatro nomes diferentes. Não ia fazer diferença nenhuma, porque cada uma iria agir localmente. Realmente, assim, né? Claro que com isso eu consigo daí ter uma landing page lá, onde eu consigo trabalhar com todas elas, com localização. Sim, mas efetivamente para o cliente não vai fazer diferença. Beleza? No próximo episódio, a gente vai conversar sobre como atrair clientes para uma lavanderia. Como a gente faz para a gente ter as nossas lavanderias operando aí, por exemplo, fazendo 86 ciclos no sábado e 80 e poucos ciclos no domingo. Gente, era isso que eu tinha para conversar hoje. É, E você que está aqui comigo, eu vou abrir pro chat, enfim, ou se quiser abrir de vídeo aí, eu só vou pedir a permissão para a gente postar, porque a gente sobe esse vídeo depois no YouTube, né, para quem tiver alguma dúvida. Se não, só manda no chat ali, a gente vai trocando uma ideia. E para quem está no YouTube, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal para ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo das lavanderias de atendimento. E se você quer participar comigo ao vivo para tirar suas dúvidas, o link de inscrição vai estar na legenda do vídeo. Você vai fazer a inscrição, daí vai entrar no grupo de WhatsApp e lá por esse WhatsApp eu mando o link dessa live toda terça-feira e eventualmente a gente abre o grupo para a gente trocar ideia lá e falar sobre lavanderia. E eu vou repetir uma coisa que eu falei nas outras lives e que é muito verdade para mim, que não é sobre ter uma lavanderia, é sobre ter um negócio que vai dar mais liberdade, que vai dar mais ânimo para nossa vida, para a gente fazer outras coisas e construir e realizar os nossos sonhos. Beleza, gente? Não sei se eu fui claro, se foi interessante. Quem tá aí comigo, se tiver alguma dúvida, manda a base aí no chat. Ou se quiser abrir a câmera aí e conversar, só eu vou subir esse vídeo no YouTube depois, né? Então, se não tiver problema para você, abre a câmera aí e a gente troca uma ideia. Se não, manda ali no chat e a gente vai conversando a respeito. Oi, Nádia. Entrou atrasada? Mas tens alguma dúvida específica assim que tu queira saber sobre lavanderias, enfim? Então, vou começar.
Manda brasa. Dá Quem tá falando? licença, boa tarde, Ângelo, boa tarde a todos. Meu nome é César, eu falo de Santo André, São Paulo. César, não tá aparecendo aqui pra mim. Manda brasa. Não, então, eu não sei como é que eu eu consegui estar no seu grupo, mas eu comecei a pesquisar a respeito de lavanderias faz uns 20 dias. E Massa. agora nas minhas redes sociais só aparece Ah, lavanderia. E eu, assim, eu já tô mais velho, já tenho mais de 60 anos, tenho uma corretora de seguros que já trabalho há 30 anos com ela, minha mulher também tem negócio próprio, e a gente está procurando mais alguma outra coisa que nos desse liberdade para a gente também desenvolver em paralelo e também ter uma renda extra. E perfeito. achamos que essa lavanderia seria uma ideia legal. Mas depois de analisar tudo o que eu analisei, e já tive reuniões com vou ter uma Duas franqueadoras, terceira, né? duas franqueadoras, eu tenho o mesmo pensamento que você. Massa. Porque assim, não faz o menor sentido. Se eu pintar ela de laranja lá, vai dar o mesmo efeito. A única, assim, se eu puder dar o nome aos bois, tem uma com a marca azul lá que é mais conhecida, né? Então, essa, pelo menos, eu acho que abre alguma porta e passa alguma credibilidade maior do serviço que está sendo prestado. É, vamos Omo. dar nome aos bois, César. É Então, A Lodra Express? não, a Omo. A Eu OMO. Tá. Eu acho que ela já traz um nome que tem um DNA poderoso no Brasil, então, assim, não estou falando de qualidade, não estou falando que é a Sim, melhor ou a pior, mas você sabe que eu fui procurar a Sancasec e ela tem uma operação que é nova para essa tem. situação, mas assim. O nome Sancasec aparece tão pequeno que você precisa de uma lupa para ver. Então aparece só o nome que eles deram para essa Express aí para Sim, essa operação express. Então eu falei assim, meu, não faz sentido. Não é pelo valor, porque o valor eu já percebi que é tudo parecido, não muda muito, sim, não. É 10 para cá, 10 para lá, não muda isso. sim. É tudo igual. Então, assim, eu falei, pô, uma que pelo menos chama atenção é a Omo, que ela estampa lá um negócio grande, então pelo menos o cara vê e pode ter a credibilidade no serviço que eu estou prestando, porque ninguém vai saber quem eu sou se eu fico lá 2 horas por dia. Então, Exato. não faz diferença. Eu tenho realmente, eu entendi o que você está falando, porque eu já vi reclamações, já fui procurar no Reclame Aqui. A maior reclamação mesmo é da limpeza das lojas. Então, isso tem que estar Cara, horrível. impecável, tá? Isso. E percebi também que tem uma outra coisa. Os insumos básicos para lavanderia é a água e a luz. E o ponto, mas a água e a luz não depende da gente. O Sim, ponto você pode até fazer o melhor que você puder para acertar, mas você vai estar limitado a custos. sim. Então, assim, a água e a luz, aqui em São Paulo, pelo menos, meu, faltou luz, você não tem água, então aí completa. Eu tenho eu conversando com o dono de uma lá no Alto da Lapa, o cara falou, pô, fevereiro eu fiquei 6 dias sem trabalhar, cara. Faltou muita luz aqui em São Paulo por causa de tempestade, queda de árvore, corta-fio, e com isso não chegava água. E mesmo que chegasse sem luz, eu não tenho cartão. Não tenho, não tenho. Ele falou assim: fiquei 6 dias do mês de fevereiro que já tem 28 sem trabalhar. Então, assim, tem coisas que a gente não depende da gente, mas que prejudica diretamente a gente, né? Sim. Mas achei eu, e enquanto você estava falando, eu já te achei no YouTube, já vi um monte de vídeo, Ah, massa, curti pra César. caramba, vou assistir vários e tenho o mesmo pensamento que você, cara. Ô, É, César. é isso. Massa, cara, obrigado. E assim, César, o que Hum, acontece? A OMO, por exemplo, ela vai ter um grande peso? Vai. uhum, Só que não vai te atrair mais clientes por conta disso. Sabe por quê? Porque 99% das lavanderias utilizam o Home Comfort. Inclusive, uhum, olha só, eu vou compartilhar minha tela aí. uhum. Essa aqui é uma operação nossa lá em Camboriú. É que tá pequeno aqui, mas aqui, ó. Aqui tem um adesivinho que é de Home Comfort. Então, necessariamente, não necessariamente, mas difícil a lavanderia que não vai trabalhar com Home Comfort.
Tem uma franquia que ela tem produtos próprios dela. Mas, cara, não tem o mesmo peso. Não vai ter o mesmo peso. Eu fiz essa experiência. Eu assim, cara, vou comprar um outro produto e vou botar lá pra ver. Mas foi colocar, um cliente já vinha no WhatsApp. Tá com cheiro diferente as minhas roupas. Hum, Entendeu? Deu é. assim, cara, tira, troca. Volta pro que era. Não adianta. Entende? Uhum, Não adianta. entendi. Às vezes a gente tenta. Eu até testei, porque era um produto mais barato e no meu paladar, eu assim, cara, é bom, Uhum, né? Mas o cliente, ele não quer, ele já está acostumado com aquilo ali, ele já espera aquilo ali. uhum, Entende? Então, é. a lavanderia, a Omo, por exemplo, ela não vai trazer mais clientes para a tua operação só por ela ser Omo. Ela, a lavanderia, a que tiver mais perto do cliente, é onde Uhum, ele vai. exatamente. É Ele o que não eu vai penso. ficar rodando com roupa para um lado para o outro por conta de uma marca, entendeu? Eu acho que A não ser que a lavanderia seja muito ruim, né? Ah, pô, eu tenho é. uma aqui do lado da minha casa, mas é toda a vida muito suja, já lavei ali umas 3, 4 vezes e não dá cheiro, não lava direito, e daí o cara não vai voltar mesmo. Daí ele vai procurar uma outra. Mas Uhum. se ele vai e ele tem ali um mínimo de limpeza, e sai com as roupas cheirosas e tudo mais, ele não vai ficar procurando, entende? E uma coisa que eu tinha pensado antes de estar aqui com vocês era assim. Eu já tinha pensado nisso. Se eu economizar não no desembolso inicial da franquia, tudo bem, é um dinheiro expressivo, mas o mensal eu podia direcionar para uma pessoa que pudesse ficar para mim lá Exato. dentro. Exato. Porque eu poderia botar alguém para fazer retirada Uhum. de roupas na residência, cobrar uma taxinha, levo, e essa pessoa que está lá fazendo a manutenção da loja, ela já bota para lavar e pronto, entendeu? Tem algumas operações, ô César, Ah, que eles fazem? Às vezes até o proprietário, aqui em Tubarão tem uma, que o proprietário toda quarta-feira ele fica lá na uhum, lavanderia à tarde e daí ele fica fazendo esse serviço. Só que as pessoas levam lá, ele lava e seca e daí no final do dia as pessoas passam e pegam. uhum, No meu ponto de vista, eu ainda acho que não é o momento do jogo para isso, né? tá. Porque, cara, eu Uhum, tenho minhas operações rodando, tipo, nessa lavanderia lá em Camboriú, agora no inverno, a gente tá com uma pessoa lá que ela vai 2 ou 3 vezes por dia na lavanderia, porque tem um fluxo muito grande lá, e daí, justamente para não deixar a lavanderia suja, essa pessoa vai lá 2 a 3 vezes por uhum, dia para dar uma geralzinha e deixar o negócio bom para o cliente, para ter essa percepção de limpeza, né? Mas dá sim para ser híbrido. Pô, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade. Por que uhum, não? Esse pessoal que faz isso aqui já são aposentados. Eles montaram a uhum, lavanderia, eles são aposentados. Toda quarta-feira eles divulgam, eles estão lá na operação deles, coletando a roupa do pessoal, lavando, secando, o pessoal passa no final do dia e pega. Entende? uhum. Então É, dá para ser feito tranquilamente, entende? entendi. Tem muita coisa que pode ser feito, mas Sim, você abriu bem minha cabeça e veio de encontro ao que eu estava pensando. Eu tá acho bom, César. que não está errado. É o que você falou. Ela já teve, as franquias já tiveram Sim, seu papel na divulgação lá atrás, mas eu acho que agora é uma atividade que realmente não depende de ela. Ela se vende sozinha para as pessoas do mesmo quarteirão ou de dois ou isso, três quarteirões de distância. isso, exatamente. Porque hoje as Inclusive, pessoas que usam cada vez têm menos carro, querem menos carros. E por outro lado, os apartamentos, eu tô falando aqui da minha região, que é São Paulo, né? Mas os aham, apartamentos estão cada vez menor, não cabe nem uma máquina de lavar roupa, então o aham, cara vai ter aham, que se virar. aham. E ele não quer carro, porque também é custo. Em São Paulo não adianta ter carro, que você leva 2 horas para andar 10 quilômetros. Sim. Então, assim, então o cara vai selecionar, você vai atender os caras que estiverem a 3 quarteirões para frente e três para trás. É isso que você Um vai raio de atender. 1 quilômetro aí é o que a gente É isso abrange. aí, é o máximo. Mais que isso você não vai pegar. Você não vai pegar um cara que vai andar, Não, porra, vai andar 3 quilômetros para levar. não. 3 quilômetros eu já acho que é muito para o cara botar as coisas no carro e ir lá e ficar sentado esperando. Não Sim, vai, não sim. vai. Exato, exato. E daí não importa se é da Omo, se é. Entendeu? Importa se quem estiver Exatamente. mais perto dele ali. A gente auxiliou agora um pessoal a montar ali em Osasco. É Uhum, Novo Osasco, na verdade. Tá uhum. saindo ali um monte daqueles prédios HDU, né? Que eles chamam aí em São Paulo. Cara, Uhum, vão ser, sei lá, acho que parece que vão entregar 80 mil habitações ali. E daí é. estão já começando essa parte de entrega.
Pô, os caras Uhum. começaram, eles estão com média com dois conjuntos de máquinas só, eles estão com média de 20 ciclos dia. Que é o pessoal que está chegando nos prédios em cima, descendo para lavar, e ele não É, tem grandes coisas em volta, mas é o pessoal que é. está ali em cima, que não tem nem máquina, que está chegando agora, que talvez nem compre, porque tem a comodidade de lavar lá embaixo, entende? Exatamente, o cara não vai comprar, o cara vai usar aquele E assim, serviço. César, o que é muito importante, esse ponto de vista, é a gente entender que as grandes construtoras, principalmente desses grandes condomínios, assim como apartamentos Uhum, pequenos, logo, logo, elas já vão começar a fazer esses modelos de lavanderia embaixo para os locatários, para o prédio uhum. administrar. É. Porque pensa, é muito menos custo para uma construtora montar uma lavanderia lá com quatro conjuntos de máquina e deixar Uhum. em administração no condomínio do que ela subir encanamento por encanamento, prédio, apartamento por apartamento, para fazer essa situação de lavanderia de atendimento. Então, assim, esse é o momento do jogo para se montar a lavanderia, porque daí a gente vai já É. tomar espaço onde já existem os Uhum. prédios, ou já estão em fase de entrega e tudo mais, É. porque vai chegar ao ponto que essas construtoras vão começar a fazer isso, possivelmente, entende? Não, já tem, em São Paulo já tem, isso aí já É, tem. Tem lugares que você tem um andar térreo, você tem no primeiro andar, você tem um lugar que é para cozinhar e um lugar que para lavar roupa e e um para mercado. o home office, entendeu? Porque nada disso cabe no apartamento. É isso, Então, porque aqui, para você ter uma ideia, tem apartamentos com 14 metros quadrados. Nossa, Então é assim, é a cama e o guarda-roupa, né? é, E não tem mais nada. E é, aí, você não tem o que fazer. Por isso que os caras estão fazendo isso. No andar até lá no primeiro andar tem isso. Tem um home work, que você pode ter uma mesa lá, você trabalha lá, você tem o lugar sim, para fazer uma alimentação, você não vai ter nem fogão em casa. E sim, pronto, meu. E tem onde lavar roupa. Aí só mais isso. nada. O cara sobe lá, dorme, e tchau. Ó, Acabou. Mas o é isso. Rafael falou ali no chat. Muitíssimo bem explicado. Eu tenho uma lavanderia, no começo já foi franquia e garanto não compensa mesmo. O Rafael. Talvez tu possa corroborar com isso aí. Tu viveu na pele, né? Mano, eu É. vou te falar, eu fui por pouco que eu não entrei na franquia, mas eu chegou nessa fase do jogo assim, eu assim, cara, não faz sentido eu franquear esse negócio. E daí eu dei outro jeito para começar, quebrei a cabeça, mas dei outro jeito para começar a operar o meu negócio, mas quase, foi por muito pouco. Eu fiz algumas reuniões com franqueadora também. Mas diz aí, como é que foi, ô Rafa? A franqueadora, o presidente, ele é um vendedor nato. Né? Tem que ser, né? Senão, hoje principalmente. Ele é muito inteligente, eu conheço ele. Agora não converso muito, né? Porque ele partiu, né? Tá aumentando tudo. Sim. Mas a ideia, assim, de quando a minha sorte é que eu fui um dos primeiros franqueados. Aham. Então, eu consegui me desvincular rapidinho, sabe? Porque não tinha muito processo definido, muita coisa. Sim. Então eu parei de pagar royalties e logo, logo já desfez, sabe? E aí ele partiu mais para essa questão da lavanderia de autoatendimento, porque antes era aquela mais tradicional, sabe? Sim. Então, assim, a franqueadora me sugeriu a comprar a máquina da Electrolux e da Brastemp. Aham. E aí depois, quando eu queria sair da franquia, eu pesquisei, né, e eu vi que estava errado esse começo da franquia, né? Porque ela não pode me oferecer uma máquina, no caso era a Electrolux, que o próprio fabricante ele já não aconselhava ela para a lavanderia. Então, assim, era um equipamento impróprio, de certa forma. Mas qual que era o modelo, tu sabe? Porque eu trabalho com Electrolux. Deixa eu ver. Eu tenho uma operação minha. Deixa eu mostrar Era aqui. aquelas top load de 15 quilos. Lava aqui, serraria. Eu trabalho em uma operação, eu trabalho com Electrolux. Opa, peraí. Agora eles têm uma industrial, né? Mas antes não. Isso. É essa aí, ó. Essa é uma operação nossa lá em São José. Essas, Então, agora eles fazem essa, mas não. essas máquinas, elas são daí próprias para autoatendimento, né? Elas têm ali uma vida útil de 15.400 ciclos. É até maior que a Speed Queen. Enfim, sobre máquina, eu também fiz um conteúdo sobre máquina, assim, dispondo um pouco da minha opinião a respeito das três, né? Eu trabalho com Electrolux e com LG. Eu não trabalho com Speed Queen. Por uma opção mesmo. Tipo, no sentido de, cara, todas as minhas operações fui eu que meti a mão, eu que fiz, eu que montei, eu que.
eu que programei as máquinas, eu que fiz tudo. Eu não queria ter nenhum tipo de amarra ou dependência de qualquer coisa. Cara, uma máquina minha parada, eu vou lá e dou um jeito de resolver. Eu não queria esperar um técnico, agenda, bababá, bababá, bababá. Eventualmente eu vou precisar? Claro que sim, né? Não estou dizendo que eu vou resolver tudo. Lógico. Mas o mínimo que eu precisar para eu pelo menos fazer o negócio girar rapidamente, eu tenho daí a liberdade de meter a mão, né? Agora já eu não conseguiria fazer a mesma coisa numa Speed Queen, por exemplo. Então por isso que isso foi uma das situações que eu optei por essas máquinas, né? Então essa aqui ela é Electrolux, mas ela, cara, funciona muito bem. Não, as minhas eram daquela doméstica, de Ah, 15 não, não, quilos, não. Né, não, daí, poxa. Mas foi bem no início então, né? Foi, nossa. 2017. Não, foi, porra, quando os caras estavam no início, do início, do início. Mas que massa, já tá. Mas hoje tu tem as operações daí tuas, próprias, sem nenhuma marca com franquia. Não, nenhuma marca com franquia, graças a Deus. O nome, como a fachada é uma lona, eu acabei deixando. Ainda Ah, até tá. tem o nome da franquia. É, ainda tá usando lá. Ainda tá, mas é porque custa caro uma lona, né? Então, enquanto não tá me trazendo problema isso, eu vou deixar. Mas, graças a Deus, eu paguei royalties aí menos de um ano. Sim. Porque o atendimento, o suporte foi muito ruim, cara. Muito, muito. Tudo que você perguntava, posso fazer isso? Pode, claro. Você pode fazer tudo. Sim. Daí Oh, pensando em fazer uma propaganda aqui no poste. Oh, é legal, pode pôr. Colocar no Facebook, pode, tudo não tinha podia, sabe? padronização nenhuma, né? Nada concreto. Olha, foi muito péssimo, viu? É. E, cara, esse relato eu ouço muito, assim, de muitas pessoas. Infelizmente. É uma pena. Tem as franquias que conseguem prestar um bom suporte, enfim, conseguem ter um padrão de qualidade, vamos dizer assim, bacana, né? Cara, inclusive hoje, e daí no meu ponto de vista, deveria ser o caminho que as franqueadoras deveriam tomar, assim. Hoje existe um tipo de dosador que a franqueadora ou a gente mesmo, né, consegue ter um controle de dosagem. E daí tu consegue, no caso de franquear, a franqueadora consegue travar lá para o cara não conseguir mexer no caso de diminuir dosagem, sabe? O que é a realidade de muita, cara, infelizmente, daí a franquia que não tem um cuidado com o negócio como um todo, o proprietário vai lá querendo economizar e diminui a dosagem lá, achando que, cara, e daí prejudica na lavagem, isso queima a franquia e queima também o mercado como um todo, porque daí causa aquela experiência ruim e tudo mais. O meu ponto de vista, o maior problema hoje das lavanderias é justamente isso. Acabou disseminando demais e da galera acha que é só colocar lá e tá tudo certo. E não, precisa ter um cuidado. Senão vai queimando o negócio. Só porque daí, cara, com o tempo vai filtrando tudo isso aí, né? Daí a gente tem que esperar. Mas obrigado, Rafael, por Eu que compartilhar aí com a agradeço. gente. Nádia, queria ter um suporte como na lavanderia, sem ficar à mercê da franquia. Então, Nádia, a gente tem todo um processo para isso, tá? Tu tá lá no grupo, né? Pega o meu contato lá, fala comigo, daí a gente troca uma ideia a respeito disso aí, tá? Foi tu, né, Rafa? Foi questão de lavar roupa tudo junto, roupas claras, escuro, não é um problema. Irmão, eu tenho problemas, às vezes, com isso. Eu não consigo, não, a gente não consegue controlar isso, né? É o cliente que faz lá e às vezes acontece de manchar a roupa. Aconteceu já algumas coisas nesse sentido com a gente, mas é algo que não tem como a gente controlar. Então, acontece, vai acontecer, eventualmente, né? É, é, E a gente tem as máquinas grandes, por exemplo, ó, a gente tem uma máquina, lá, deixa eu botar aqui para vocês. Eu tenho essa máquina aqui, ó. Ah, ali, ó. Essa aqui é outra operação nossa. Aquela máquina, são máquinas de 22 quilos, né? Cara, daí nessa máquina aqui mesmo a galera bota roupa de tudo quanto é jeito, cor, tudo junto. Mas nunca aconteceu esse problema daí de manchar, entende? Já nas pequenas, a pessoa misturou bastante roupa lá e deu esse problema. E a gente orientou ela e tudo mais para não fazer, e daí depois dali ela continuou utilizando e nunca mais deu nada. Mas tu faz alguma coisa diferente assim para evitar esse tipo de coisa ou não?
costumo separar as claro e escuro só. Aham. Não, mas eu digo na lavanderia, o teu cliente lá, na ponta. Não consegue controlar, né? Não, Não tem o que fazer. não tem. Gente, mas fechou, quase 4 horas. Esse é o intuito, é só a gente criar esse ambiente de aprendizado aqui, né? Semana que vem a gente conversa ali sobre o que a gente faz nas nossas operações para atrair mais clientes para o negócio. Como eu falei, pô, final de semana aí a gente batendo 80 e poucos ciclos e nada de anormal no clima, tava aí meio nublado, mas nada fora do comum. Então a gente quer compartilhar um pouco sobre isso também, qual foi as nossas estratégias para a gente conseguir ter esse resultado na nossa operação. Beleza? Então, fechou. Obrigadão. Obrigado pela vida de cada um de vocês, por estar presente aí comigo. Eu vou mandar, a gente vai subir isso aqui no YouTube, depois eu mando lá também no Instagram, no WhatsApp lá para quem quiser depois dar mais uma olhadinha. Fechou? Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.